atuada? Com certeza. O governo federal ele quer revisar benefícios por incapacidade para poder economizar, assim evitando fraudes, evitando pessoas que estão aptas ao retorno do trabalho que ainda não voltaram, porque não foi marcada a perícia ainda. Bom, doutor, como é que funcionam os regimes atualmente? Olha, a mudança importante é no regime geral, né, que trata no INSS. Essa medida provisória editou alguns artigos da Lei de Benefícios que vai trazer à tona essa revisão dos benefícios por incapacidade, podendo ser revisionado o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. E o que muda nesse sentido? Na verdade, aposentadoria por invalidez, vamos lá por tópicos. Aposentadoria por invalidez, esse é um tema importante e acho que é de boa discussão nesse sentido. Com certeza, é bem pertinente mesmo. O que acontece? A lei ela já previa muitos artigos que estão na medida provisória, porém a aplicação deles que era um pouco complicada. Por quê? Porque o INSS não tem funcionário suficiente, não tinha tempo de marcar perícia, então beneficiários vinham recebendo os benefícios por mais de 2 anos sem nova realização de perícia. E a lei diz que o INSS pode convocar a qualquer momento essa pessoa, só que não convocava. Então existem pessoas aposentadas por invalidez que estão há 10 anos recebendo benefício sem fazer perícia. É uma prática comum, doutor, essa como é que eu vou chamar isso? Essa enrolação, essa coisa que a pessoa deixa de precisar, né, do benefício e continua usando o benefício. Com certeza. E como eu falei anteriormente, esse é o intuito do governo federal, né? Tanto pegar as fraudes que ocorreram, né, tanto administrativamente quanto judicialmente, como marcar perícia para pessoas que já estão aptas e não retornaram ao trabalho. Vai se chegar a essa resolutividade, doutor? Espero que sim, vai ajudar muito, né? Quem realmente tem direito não precisa se preocupar, quem realmente está doente não precisa realmente se preocupar, é só manter atualizados os relatórios médicos e exames, tá? E quando for convocado, é numa surpresa, não tem uma data exata, não tem o nome exato, né? Quando for convocado pelo INSS, essas pessoas que estão nesse critério, compareçam à perícia e levem todos os exames médicos e expliquem o motivo da incapacidade. Agora, se essa incapacidade já não existe mais, aí o segurado tem que voltar ao trabalho. Nós temos uma pergunta da Esther, o Lucinho fez, não é isso, Lucinho? Tem uma pergunta aqui? Sim, o ouvinte do programa, né, pediu para que essa questão fosse levada até ao nosso entrevistado. Então vamos ouvi-lo. Eu queria saber se com esse negócio aqui vai suspender as pensões e as aposentadorias, as pessoas que fez o empréstimo consignado, como é que vai ficar a situação delas? O que te preocupa? Vai sujar o nome, vai ficar devendo para o banco, como que vai ficar, se for realmente suspenso, entendeu? O benefício. Tem esse problema, doutor? Olha, podem existir sim, tá? Só que a responsabilidade civil pelos danos que o segurado causou a um banco, a uma financeira, é responsabilidade dele e não da Previdência. Então, se o benefício realmente for cortado, essa dívida persiste e isso já será um assunto que será tratado entre o segurado, né, que é a pessoa, e a instituição financeira da qual ele fez o empréstimo. Vamos entender. O cara pegou um benefício de uma instituição financeira. Aí foi até... Me explique em miúdos, me troque em miúdos aí. Vamos ver. Ele pegou um benefício. Isso, ele é de direito dele, aposentado. Ele é aposentado por invalidez, por exemplo. Okay. Ele vai numa financeira ou num banco e faz um empréstimo. Tá? Mesmo que o benefício seja cortado, seja cessado por qualquer motivo, ele continua com a dívida. Entendeu? A dívida é condicionada a ele, mesmo que seja até um crédito consignado. Dele com a instituição financeira. Dele com a instituição financeira. Tá. O INSS, nesse caso, exatamente, ele se isenta dessa responsabilidade. Caramba! Aí é problema, hein? Aí vai ter um problemaço na frente. O que é melhor nesse caso? O que o senhor orienta as pessoas que estão pensando aí, que tem essa possibilidade de pegar e não conseguir, entre aspas, né? Pode até conseguir, mas não conseguir pagar? Olha, o intuito é você, se cortar do benefício, você volte a trabalho. Aí você terá todos os seus rendimentos normais,
né, e conseguirá cumprir as suas obrigações civis. E se não conseguir o trabalho novamente? Aí é complicado. Há um estudo, é isso que eu quero dizer é o seguinte, há um estudo via justiça, olha, eu não consegui voltar a trabalhar, eu não consigo, nós temos 12 milhões de desempregados aí no país. A pessoa pode afastar, pode ser demitida e não voltar a trabalhar. Isso pode acontecer. Inclusive o INSS ele faz um programa de reabilitação. Se a pessoa não está apta para voltar a exercer a atividade que ela exercia, que é a profissão normal dela, ele passa por esse programa de reabilitação e volta numa outra função. Porém, pode ser que ele realmente não consiga realizar essa função e seja demitido. Tá? Infelizmente, aí não tem muito o que fazer, é só recorrer aos direitos trabalhistas deles. Você tem direito a voltar? Você tem direito a voltar para a empresa? Sim, com certeza. Tem direito a voltar para a empresa? Quando você é afastado, não rompe o vínculo com a empresa. Mas demitido, sim. Sim, demitido, se for demitido, sim. Não tem mais jeito, não volta atrás. Você está trabalhando há 2 anos na empresa. Pois não. Tá? Por motivo de doença ou um acidente de trabalho, você é afastado. Sim. O vínculo com a empresa vai permanecer. Se você ficou afastado 2, 3 anos, quando encerrar esse benefício, você volta a trabalhar na empresa. Aí é uma opção do empregador de continuar com o contrato de trabalho. Tá. Respeitando o direito da estabilidade. No caso da volta e ele vindo a ser demitido, estou colocando uma possibilidade aqui para a gente criar situações e de repente tem alguém nessa situação. A pessoa sai, né, liberado pelo INSS. O que eu ia perguntar? Fugiu agora. Ele é demitido. Se ele pode ser demitido, exato. Se ele pode ser demitido. Se ele pode ser demitido durante o período de afastamento dele. Olha, poder ser demitido ele pode a qualquer momento, só que se a gente considerar a lei, né, ele depois do afastamento, da alta do afastamento, ele tem um período de estabilidade. Qual que é o tempo? Qual que é o prazo? Se for doença de qualquer natureza, ele tem 30 dias de estabilidade quando volta para a empresa. Ou 30 seja, dias. A partir do 31º, o empregador pode mandar ele embora, tem que acertar as verbas trabalhistas e tudo mais. Eu tenho um conhecido da nossa família, ele foi demitido durante o período de licença médica. Só que ele foi ressarcido. Fizeram uma conta que eu não vou saber e ele foi ressarcido. Isso pode? Aí tudo bem. Se pagou, a empresa ela responde por uma verba indenizatória nesse caso. Né? Isso, se a empresa cumpriu, foi realmente essa indenização, foi um valor interessante. Detalhe, aí entra o detalhe. Ele não se recuperou e não conseguiu mais outro emprego. E mesmo assim recebeu alta? Do INSS? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu já tem um tempo isso, eu acredito que tenha recebido alta sim. Mas ele não se recuperou totalmente, ponto. E não conseguiu mais emprego. Até hoje é autônomo. Então, isso tem já questão de 6, 8 anos, por aí. Esse é um problema que, creio eu, que muitos segurados estão com medo, tá? Realmente estarem doentes, não conseguirem exercer a sua profissão que exercia antes do afastamento, e mesmo assim o INSS, num critério falho ou equivocado, ele acabe cessando o benefício, tá? No meu entender, caso isso aconteça, o segurado ele pode pedir uma reconsideração por parte do INSS, e caso o INSS não reconsidere, ele pode recorrer a vias judiciais. Tem um ouvinte aqui que não quer se identificar, diz o seguinte: ela foi afastada por doença, depois de 6 meses foi mandada embora, e aí não pagaram nada para ela. Não, aí tá errado. Aí ela tem que recorrer a direito trabalhista. É direito dela, né? E se a incapacidade permanece, ela também tem direito de entrar com algum pedido de benefício por incapacidade. Pois vou passar os dados aqui, as possibilidades de entrar em contato com o doutor para tirar dúvidas, né? Não tô querendo ajudar, simplesmente. Mandaram embora depois de 6 meses e não pagaram nada para ela. Estranho, muito estranho. Tem que checar isso daí e tem que entrar com ação, se for o caso, não é, doutor? Se for o caso, sim. Precisa analisar. Ela pode até procurar um advogado de confiança para fazer isso. Esse que se identificar, o Zé Henrique do Jardim Macedo. As aposentadorias por invalidez também vão ser revistas, e no caso ele citou aqui, as mais antigas. Com certeza, aquelas concedidas a partir de 2 anos sem a realização de nova perícia médica. A partir de 2 anos? Exato. Tá. Bom, doutor, quem será mais afetado pelas mudanças?
Olha, são os segurados que estão recebendo esses benefícios, né? Que são esses 2 benefícios que eu comentei, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Assim como também comentado, o grande problema é o INSS fazer uma avaliação muito rápida, né? E acabar acessando o benefício de quem realmente precisa, tá? Porque os médicos, eles vão receber um extra por cada perícia que eles realizarem, segundo essa medida provisória. Então, pode ser que a perícia seja muito rápida e não consiga avaliar realmente o quadro clínico do segurado. Existem regras para a mudança? Essa transição aí, existem regras que vão afetar o cidadão? Olha, as regras estão na própria medida provisória. Que são? Que são esses que eu comentei. Tá. Benefício por incapacidade a partir de 2 anos, tá concedido tanto administrativamente quanto judicialmente. Okay. Muita gente até questiona, fala, mas foi um juiz que me mandou pagar o benefício. Tem uma sentença já transitada em julgada, não importa. O INSS, o dever dele é fiscalizar e ele pode, a qualquer momento, fazer essa nova perícia. Aposentadorias especiais. Especiais eu digo no caso de algumas profissões. Por exemplo, tem aqui no meu roteiro, professores, policiais militares, bombeiros. Muda alguma coisa? Não muda nada. Em relação a essa medida provisória que estão comentando agora no país, a única mudança são os benefícios por incapacidade. A aposentadoria especial, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, todos continuam com as mesmas regras. Tá, se você tiver sua questão, sua dúvida, seu questionamento, nós continuamos aqui com o advogado Túlio Aires, falando sobre revisão do INSS, o que muda para a população. Zé, tem dúvidas? Está chegando a hora, Zé, da revisão da aposentadoria aí, do INSS. Tem que pagar mais um bocadinho ainda. Ainda tem? Tem. Tem alguma dúvida aí, Zé? Não tem dúvida não, tranquilo. Aliás, o INSS, que eu achei que era um bicho de 7 cabeças, é muito fácil para aposentar, né? Se você tiver os documentos, tudo direitinho, coisa e tal, vai lá, entrega, acabou, não tem... Sem segredo, só contagem de tempo, e hoje tudo, a maior parte já está informatizada, né? Realmente, trabalhadores novos, né? Porque antigamente não era informatizado, não. Mas hoje em dia, a partir da lei de benefícios, já conseguiu informatizar e agora ficou bem mais fácil, né? O acesso das aposentadorias aos segurados. Bom, doutor, quem são os responsáveis aí por todas essas mudanças? Quem vão efetuar essas mudanças? Olha, o responsável por fazer a medida provisória é o governo federal, né? Que a gente pode considerar o presidente interino Michel Temer. Agora, os responsáveis por fazer essa reavaliação são os peritos médicos do INSS. Eles convocarão, o INSS convocará essas pessoas, aproximadamente 900 mil pessoas serão afetadas. 900 mil pessoas? 900 mil benefícios serão revistos num prazo aproximado de 2 anos. Então, tem 2 anos para os médicos chamarem esses beneficiários e poderem analisar se eles continuam ou não recebendo o benefício por incapacidade. Atestados particulares, em que situações poderão ser aceitas? Olha, continua normalmente. Você faz o tratamento no seu médico, pode ser médico particular, do convênio, médico do posto de saúde, não tem problema algum. E esse relatório ajuda na hora da perícia, porque você já tem a opinião de um médico dizendo e optando pelo seu afastamento, tá? Então, caso a perícia seja contrária, você pode fazer um pedido de reconsideração ou recorrer, em alguns casos também, em via judicial. Como os peritos do INSS reagiram? Olha, creio que reagiram bem, porque eles vão receber um extra por cada perícia que eles fizerem. É bem pequena, então... Tudo bem que é mais trabalho. Dá muito trabalho, né? É mais trabalho do que o ganho, né? Deu R$60? R$60 por perícia. Exato. E, inclusive, eles vão poder trabalhar de sábado para cumprir essa medida também. Bom, então vão correr atrás aí para dar um volumezinho substancial, então... Se fizerem 10, 20 perícias num sábado, já deu um valor bem considerado. Dá para fazer? Depende muito da avaliação do médico, né? É bem possível. Não tem um tempo assim que você tem que ficar dentro da perícia, meia hora, 1 hora, só que a gente sabe que tem peritos que fazem uma perícia bem rápida. Ok, doutor, mais alguma dúvida que eu não realizei a pergunta para o senhor? Fique à vontade. Tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar aqui?
Olha, realmente, eu só queria reforçar, quem realmente está doente, quem tem algum problema de saúde, sofreu acidente, não precisa se preocupar. Uma dica importante é você atualizar o endereço no site do INSS, tá? Porque se o INSS convocar para a perícia e as pessoas não comparecerem, pode ensejar a cessação do benefício. Através do site do INSS dá para fazer? Exatamente. Sempre atualize o endereço, porque são pessoas que, como eu falei, estão há mais de 2 anos recebendo benefício, então podem ter mudado de residência. Tá? Atualize o endereço para receber a carta ou com alguma comunicação do INSS. Nos 2 postos aqui de Ribeirão também pode ser feito? Também pode ser, mas pela internet também é facilmente possível alteração. Ok, doutor, muito obrigado pela presença. Advogado Túlio Aires, falando sobre revisões do INSS. Muito obrigado, um bom dia para o senhor e até a próxima. Obrigado, bom dia a todos. 9h33 agora. Nós estamos passando uma época complicada aí de doenças respiratórias.